Devem ter arrebentado porta, tudo, para invadir. Agora sim. Já começaram a invadir, ó. Olha lá, ó. É uma multidão de gente. Estão invadindo o hotel que já foi vendido. Devem ter arrebentado porta, tudo, para invadir. Agora sim. E isso daí, gente, não é só em Salvador, não, hein? A tropa do PT está autorizada a invadir, né? Essa regulamentação que hoje coloca muito medo no povo brasileiro de se movimentar em protestos, de se movimentar em favor do Brasil, em atos pró a democracia brasileira, ficou algo muito perigoso para quem carrega uma bandeira do Brasil nas costas. Agora, se a pessoa veste uma camisa vermelha, se ela coloca um lenço, uma bandana vermelha na cabeça, se ela levanta uma bandeira com palavras de ordem contra a ordem pública no Brasil, certamente não dá nada para ela. Mas a tropa do PT, eles estão invadindo bancos, eles estão invadindo casas, eles estão invadindo hotéis. Dá uma olhadinha aí. Isso daí é Salvador, na Bahia. Já começaram a invadir, ó. Começou a invasão. Olha lá, ó. É uma multidão de gente. Estão invadindo o hotel que já foi vendido. Devem ter arrebentado porta, tudo, para invadir. Deve ter arrebentado porta, deve ter arrebentado tudo. E para esse tipo de gente, não tem lei. Ninguém sai preso de uma invasão dessa. Então, eu acredito que por conta dessa briga entre o Congresso Nacional, Hugo Mota, Davi Alcolumbre e também o Supremo Tribunal Federal, o Lula mandou ativar a sua tropa. Tanto que rapidamente Guilherme Boulos bateu continência para o Lula, colocou a sua tropa do MTST, sua tropa nas ruas, invadindo bancos, já mandando recado. O que eles estão fazendo, gente? Eles estão mandando recado para o sistema dizendo o seguinte: se for o caso, nós vamos fazer baderna no Brasil. Então eles têm uma tropa que basta um comando do PT e assim como uma situação dessa, eles invadem para valer. E tudo isso, gente, é um treinamento, tá? Inclusive nas faculdades federais. Dá uma olhadinha aqui um pouquinho do que está rolando nas faculdades brasileiras no que se trata do emburrecimento das gerações. Olha isso. Cabelo crespo, dente branco e quer carne preta! Vamos para trás! Vamos para trás! Vamos para trás, Marcelo! Vamos para trás! Para trás! Então, eles estão treinando para poder replicar esses comportamentos que, imbecilizados, né? São comportamentos imbecilizados que o PT tem como plano de governo em relação às pessoas. Eu tenho inclusive aqui, né, uma situação que me mandaram de um comportamento, só para você ter uma ideia, né? Essa questão aqui dos bebês reborns, mas, por exemplo, dá uma olhada nessa pessoa aqui, que se identifica como cobra. Ó.
possa identificar como cobra. A pessoa foi pra rua, as pessoas com medo de ficar. O influenciador brasileiro rasteja pelas ruas do Japão. Influenciador brasileiro. Ou seja, essa doença do Brasil está sendo exportada agora para partes do mundo. O povo japonês não está entendendo nada. Aqui no Brasil, gente, essa coisa ridícula ficou normal. Por quê? Porque começa nas faculdades, né? Vocês viram ele na faculdade, numa faculdade federal, como que eles começam esse sistema? Quer dizer, eles estão tentando normalizar isso, normalizar uma coisa que, você vê, é um partido, gente. Essa esquerda, ela está deixando doente a nossa sociedade. Então são pessoas nas faculdades sendo treinadas para replicar esse tipo de comportamento doente nas salas de aula, porque são os futuros professores, são os futuros sociólogos, são os futuros psicólogos, são os futuros psiquiatras, são os futuros médicos. Tá entendendo? São os futuros políticos. Então, nós, conservadores, nós precisamos reagir a tudo isso. E como reagir a tudo isso? Primeira coisa, nós precisamos lutar pelo direito, né, de não mandar nossos filhos para a escola no padrão no padrão da esquerda, né? Nós temos esse direito. É uma coisa muito difícil de falar. Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma mãe aqui que decidiu não mandar seu filho para estudar em escola pública brasileira, porque ela estava cansada de ir na escola e dizer: esse tipo de conteúdo não pode ser ensinado para criança. Ideologia não pode ser ensinado para criança. Feminismo não pode ser ensinado para criança. Ativismo não pode ser ensinado para criança. Comunismo não pode ser ensinado como filosofia de vida para criança. Eu quero que meus filhos aprendam português e matemática. E por que as faculdades não têm mais o compromisso, gente, de formar bons profissionais? Porque a faculdade, na verdade, o certo para esse povo é para ser a continuidade daquilo que eles já estão ensinando nas salas de aulas das escolas públicas hoje. Eu tenho aqui muitos vídeos aqui que estão falando exatamente desse comportamento criminoso que estão ensinando os nossos jovens, né? Como essa imbecilização aqui nas faculdades brasileiras, que eu vou trazer para os detalhes para você agora. Mas eu tenho aqui uma fala importante do Gustavo Gayer. Dá uma olhadinha aqui. Gustavo Gayer vai falar um pouquinho para a gente aqui de uma ameaça feita pelo Lula, né? Mostrando o desespero que o Lula está em relação a essa derrota que ele teve na Câmara dos Deputados, uma derrota acachapante, e também do ministro Alexandre de Moraes não ter dado para ele a vitória e ter, na verdade, cancelado tanto o decreto dele quanto do Congresso Nacional. Ele reagiu e, de novo, ontem eu trouxe aqui uma reação do Lula, mas ele reagiu de novo, tá? Deixa eu só dar um recadinho rapidinho para você aqui e a gente já dá sequência, tá? Não sai daí, por favor. Olha, eu não sei como que esse governo não tem vergonha. Pessoas já estão na fila do osso. E nós, de certa forma, estamos caminhando para lá. Porque qual é a máxima desse governo? É empobrecer o Brasil. É empobrecer o empresário, empobrecer o agro, é empobrecer você. Qual é a nossa maior arma agora? Além de nos mantermos firmes, lutando pela democracia, nós precisamos gerar riqueza e gerar renda para proteger a nossa família. Aqui no link da descrição tem um aplicativo oculto, que não é mais tão oculto assim, que pode mudar a sua vida e fazer com que você tenha uma renda extra incrível. Preste atenção nisso daqui. Oi pessoal, passando aqui rapidinho nesse vídeo só para poder falar aqui desse aplicativo. Olha, não tem nada melhor do que isso aqui hoje em dia. Olha, eu já estava bem apavorado, na verdade, antes de conhecer esse método novo. Hoje no Brasil, olha, tá bem difícil de manter, de sobrar algum valor. E você sabe sobre isso aí, né? Nem se fala. Mas olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Olha só. Foram mais
de R$ 1.800 feitos, isso apenas em 2 semanas. Olha, até o final do mês vai bater aí perto dos 4.000. Isso é muito fora da curva, né? Não tem como não vir falar dele. E o melhor, ainda é que eles te dão todo o suporte e auxílio para você conseguir chegar, olha, nisso. Só gratidão mesmo, assim, ó, e valeu aí, pessoal. Olha, eu convido você a pelo menos tentar. Isso, tenta, corre aqui no link da descrição, faça uma tentativa. Dando certo, você vai fazer como essa galera, mandar o seu depoimento aqui para que mais pessoas sejam encorajadas a enfrentar a tirania desse governo que está querendo deixar as pessoas cada vez mais pobres. Eles nunca vencerão o povo brasileiro que é cidadão de bem, trabalhador e que sim, vai para cima e mostra que não, nós não entraremos para a fila do osso do governo. Corre no link da descrição ou manda esse vídeo para alguém que você sabe que está precisando bastante, tá? Vamos fazer essa corrente aí, porque o Brasil não vai parar e nós não vamos desistir. Muito bem, enquanto você confere aí, lamentavelmente, a fila do osso em Fortaleza, vamos ouvir a fala do Gustavo Gayer. Agradecimento de coração para o nosso querido amigo Sidônio por estar botando o Lula para falar, para participar de palestra, por dar discurso, por dar entrevistas. Isso está nos ajudando muito. Todo mundo acompanhou o processo de depredação que a Petrobras se encontra. Recentemente nós tivemos aí uma paralisação, greve, o cara lá com o uniforme da Petrobras chorando porque não tá sem receber seu salário, sua família está passando fome, não está conseguindo pagar a escola dos filhos. E aí o Lula vai fazer um evento onde? Na Petrobras, exatamente, no Rio de Janeiro. Coloca lá o uniformezinho, a jaquetinha da Petrobras e atrás ficam os pelegos do Lula também com a jaqueta da Petrobras. E lá ele faz um discurso. E eu quero, com vocês, escutar e analisar esse discurso do Lula. Dá uma coisa para o Congresso, porque parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Não, parece não. Vocês fizeram uma guerra entre o governo e o Congresso, mas tudo bem. Deixa eu falar uma coisa, eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses 2 anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso. Isso é verdade, tá? Isso aqui eu quero esclarecer. Isso não é mentira. Realmente o Congresso aprovou 99% do que o Lula mandava. Por que o Congresso aprovou? Porque ele concordava com os projetos? Porque ele via ali um projeto de Brasil? Não. Porque o Lula deu ministérios para os partidos do centro e o Lula liberava emendas, ou sequer prometia liberar emendas. Então, nessa promessa de emendas, que é dinheiro para os deputados e senadores poderem distribuir, os deputados e senadores começaram a aprovar tudo que o Lula mandava. Mas em nenhum momento foi porque eles concordavam com o projeto. Era, na verdade, o sequestro financeiro da Câmara dos Deputados e do Senado. Só que aí o Lula começou a atrasar o envio dessas emendas e o Congresso não gostou. Acho que nem no governo Sarney, acho que nem no governo Fernando Henrique Cardoso, acho que nem no governo de ninguém se aprovou tanto, nem no governo Bolsonaro. Não, isso é verdade. O Bolsonaro não tentou comprar o Congresso. Agora, já houve uma época em que o Congresso aprovou mais. Sabe que época que foi? Mensalão. Quando você, Lula, pagava R$30 mil por mês para cada deputado para eles aprovarem seus projetos. Você aprovou tanta coisa como você aprovou agora. Então, eu sou Não podemos esquecer, está tendo também aí o mensalão do INSS, né? grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência, é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai Primeiro que a gente não senta na mesa, a gente senta à mesa, tá? conversar e resolve. O governo pensa uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver. Vocês estão tentando comprar o Congresso, não está conseguindo, agora começou a intimidar o Congresso criando inquéritos com o seu cão de guarda, o Flávio Dino, inquéritos sobre as emendas. Então, você botou o Flávio Dino no STF, por isso que o Congresso está chateado, Lula. Você botou o Flávio Dino no STF, ele é o seu cão de guarda, o seu Rottweiler, e ele está suspendendo as emendas e ainda está abrindo inquéritos com deputados que usaram emendas, 70 deputados até agora. O Congresso não está gostando disso. Isso numa mesa de negociação. Eu não quero nervosismo, porque eu só tenho... Você não quer nervosismo, mas está mandando a sua militância xingar e atacar o Congresso todos os dias, impulsionando o conteúdo com dinheiro público. Tenho 1 ano e meio de mandato. Agora vamos lá, essa parte. Ele fala que aqui ele tem 1 ano e meio de mandato. Não é, ele tem só mais 1 ano de mandato, porque os últimos 6 meses basicamente é só campanha e muitas coisas ele fica impossibilitado de fazer. Tá? Inclusive,
coisas sociais, entrega de obras, não se pode fazer. Então ele tem um ano, menos de um ano de mandato. E tem gente que pensa que o governo já acabou. Aqui ele está admitindo... Opa, eu pensei que vocês estavam vendo. Pera aí, gente, desculpa, agora que eu fui ver, vamos lá. Nós vamos resolver isso numa mesa de negociação. Eu não quero nervosismo, porque eu só tenho 1 ano e meio de mandato. E tem gente que pensa que o governo já acabou. Aqui ele está demonstrando medo. Quando ele fala, tem gente que pensa que a gente só tem, que o governo acabou, é porque todo mundo pensa que o governo acabou, inclusive estas pessoas que estão atrás dele. O povo que apoia o Lula, os deputados, os senadores do PT, eles estão desesperados, porque eles sabem, a Globo fala isso abertamente, o governo acabou. Tem gente que já está pensando em eleição. Sim, todo mundo pensando. Porque todo mundo sabe que você não vai ser reeleito, então o povo está preocupado com eles. Eles não sabem o que eu estou pensando. Bom, aqui ele fala assim, tem gente que já está pensando em eleição como se ele não estivesse pensando, né? Vamos lá. Então se preparem, porque se tudo tiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes pelo Brasil. Isso é uma ameaça, rapaz. Isso é a pior ameaça que um político já fez contra o Brasil. Não, é uma das maiores ameaças que nós podemos... Sério mesmo, coloca aqui nos comentários para mim aqui. Não chega a arrepiar quando você ouve esse camarada falar que é pra gente se preparar, porque pode ser que ele governe o Brasil pela 4ª vez, né? É tenebroso, cara. Vamos lá. Se tudo acontecer do jeito que a gente está pensando, o que o Lula está pensando? Por que ele fala isso? Lula vai quebrar o Brasil nesses próximos 1 ano e 6 meses com projetos sociais num país que já está quebrado, que não tem dinheiro no caixa. E vai afundar a economia, só que ele vai criar de uma maneira que o colapso aconteça no próximo mandato. Tudo para ser reeleito. O problema, o Congresso percebeu isso, o investidor percebeu isso, o mercado percebeu isso e ninguém está embarcando nesse barco dele. Ele vai falar sozinho. Então agora ele está gastando dinheiro público para fazer conteúdo de inteligência artificial para divulgar, está fazendo contratação de influenciadores, está vindo para cima com tudo e vai usar todas as vezes que possível for o STF para legislar, ignorando o Congresso. É isso que eu falo, esse é o perigo. Então a ameaça dele é uma ameaça que tem que ser levado a sério. O PT não vai ficar quietinho enquanto vê todo o império que eles criaram sendo destruído. Boa parte já não vê como reverter esse processo. Mas o problema é aquela minoria que está lá dentro do governo que estão alucinados, desesperados, achando que tem como reverter. E é isso que é o problema. O que eles vão fazer para tentar reverter isso talvez seja coisas inéditas, que não tem nem como falar agora, mas vai destruir o nosso país. Não se esqueça disso. Esse governo não tem limites, nem lembra que ele mesmo fala em fazer pacto com o diabo para vencer. Só que todo mundo já reconhece, esse governo acabou, o próximo governo vai ser de direita. Só não pode ficar quieto, achando que isso vai acontecer sem a gente ter que revidar e ter algum esforço nisso daí. E antes de passar para a próxima matéria, eu tenho que avisar sempre, porque agora eu sou parceiro do melhor jornal do Brasil, que é esse aqui, pessoal. É o Gazeta do Povo. Se você ainda não sabe, eu agora sou parceiro da Gazeta do Povo. É o único jornal online que fala a verdade, que não tem medo de falar a verdade, não usa dinheiro público, tá? E olha quem que escreve para a Gazeta. Nicolas Ferreira, Van Hatten, olha só, Van Hatten, Deltan Dallagnol, Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino, aqui ó, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, só Flaga, aqui Alexandre Garcia, só os mestres. E ela tá com uma promoção sensacional, que é essa daqui, R$ 1,90 por mês para você assinar a melhor revista do Brasil. Cara, são 95% de desconto. Não recebe dinheiro público, não recebe. Eu apoio a assinatura da Gazeta, né? Um jornal que realmente é patriota e que, detalhe, hein? Sabe-se lá até quando também vão permitir a nossa liberdade de expressão. Gente, não existe nada mais desesperador para nós, o povo brasileiro, do que abrir o G1, por exemplo, e se deparar com isso daqui. Inclusive, vocês ouviram aí a fala dele, né? Gustavo Gayer colocou, e é impressionante. O país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes, diz Lula, sobre reeleição. Quer dizer, ele já está cravando
E por que ele está cravando, gente? Porque o que o Gustavo Gayer disse é a mais pura verdade. Qual é o modus operandi? O modus operandi é endividar o Brasil, quebrar o Brasil, comprando os parlamentares, comprando todo mundo que tiver direito e comprando as pessoas. São mais de 52 milhões de brasileiros, por exemplo, hoje, que depende de um Bolsa Família, que depende dessas bolsas do governo. Em contrapartida, a vida de ninguém está melhor. Pelo contrário, o país está mais pobre. As pessoas estão mais pobres. A fila do osso, ela aumentou. A fila do osso hoje no Brasil já é uma realidade. As pessoas hoje estão comendo resto de comida no Brasil. O Brasil está destruído por conta desse Lula, né? As pessoas estão desesperadas, como por exemplo esse vídeo onde mulher pede gás, não tem dinheiro para pagar e depois ela entra praticamente em desespero porque o entregador leva o gás para ela e o entregador percebe que ela não tem dinheiro para pagar e o camarada toma o celular dela. Por quê, gente? Porque essa é a realidade da turma, né? Porque você tá grávida, mas perde, mulher. Você sai perdendo. Você sai perdendo, porque eu sou uma testemunha. Tô cansado disso. Já tô cansado disso. Você não vai sair aqui do meu celular. Fude, me dê o celular. Cadê com isso? Dê o celular. Cadê com isso? Deixa. Dê o celular. Eu vou ter na sua mão. Pega, você vai pagar. Rapaz, deixa isso quieto, rapaz. Olha que situação. Isso aqui ela tá gravando e vai pra justiça. Porque ela paciência. Para com isso, rapaz. Para com isso. Você tá me devendo há 4 meses, eu disse o que é você? Não, me dê você. Você sai daí, rapaz, sai daí! Me dê você. Não passa nada. Sai daqui, você! Vocês estão entendendo? Quer dizer, o Lula está se gabando de que ele vai ser presidente do Brasil pela quarta vez, e o Brasil nessa situação. Quem compra o gás de maneira desesperada, o entregador leva, não recebe, quer tomar o celular da moça porque a moça ficou com gás lá dentro da casa e agora não quer pagar e ele está falando que ele vai levar o celular dela para delegacia, né? Quer dizer, o país das pessoas simples, o país dessas pessoas simples que o Lula diz que governa, que cuida, não é? Na verdade, o país está destruído, gente. O país não existe mais. Então, para você ver, nós estamos vendo aqui a cena do cotidiano brasileiro nas localidades mais pobres, que talvez nós não temos acesso, né? Que a gente não tem acesso, porque graças a Deus, né, a gente trabalha, nós estamos aqui cuidando da nossa vida, mas, pessoal, existem muitas pessoas enganadas por esse governo. E esse tipo de gente, se você for perguntar, são as pessoas que votam no PT. O próprio Lula disse isso. O Lula disse, para que cuidar do pobre? Por que mexer com pobre? Pobre é pobre, ele fala, né? Coloquei isso aqui, uma fala dele, resgatei uma fala em um vídeo recente. O Lula fala o seguinte, pobre é pobre, porque se a gente cuidar do pobre e ele começar a comer melhor, se vestir melhor e ele ter mais instrução, o que vai acontecer? Ele não vota mais no PT. Eu tenho certeza que essa mulher, se ela for liberta dessa ideologia e ela entender que dá sim para prosperar, que dá sim para crescer, primeira coisa é tirar o PT do governo, né? É jamais pensar em reeleger Lula presidente do Brasil. O Brasil vai melhorar para todo mundo. O Brasil só não melhora para quem está contaminado com essa cabeça de petista, infelizmente. Essa que é a verdade, né?
Aí nós estamos vendo, ó, isso já é uma realidade no Brasil. Tornou-se uma realidade nesta nação. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um Brasil se transformando em Venezuela. E por que nós... o Brasil é uma Venezuela? Não, o Brasil é uma Brazuela. O Brasil é uma Brazuela. Nós somos muito maior que a Venezuela. Para quebrar o Brasil, para conseguir destruir o Brasil, só se deixar o Lula mais um ano, aliás, mais um mandato como presidente da República, né? Se deixar ele mais um mandato como presidente da República, pode ser que sim, o país seja destruído, né? Isso é a verdade. E muitos estão dizendo, né, que o Brasil já encontra-se, não é que vai piorar, não. O Brasil encontra-se numa situação praticamente já, gente, irreversível, tá? No caminho que ele está indo. Irreversível por quê? Porque o PT ainda está comandando e eles não resolvem nada, né? Nas mãos deles é irreversível. Presta atenção aí. Passou dos 185 trilhões de reais em 10 anos. Daria para acabar com a pobreza no planeta 22 vezes. Será que essa conta da Globo News está certa? Vamos supor que sim. Vamos supor que, de fato, 185 trilhões de reais acabam com a pobreza no mundo 22 vezes. Então eu quero saber quanto que é necessário para acabar com a pobreza no mundo. Eu vou dividir os 185 trilhões de reais por 22 vezes. Isso vai dar aproximadamente 8,5 trilhões de reais para acabar com a pobreza no mundo. Agora eu quero saber quanto que é necessário para acabar com a pobreza no Brasil. O Brasil tem aproximadamente 2,5% da população global. Então, eu vou pegar 2,5% desse valor aqui. 0,025 vezes esse valor vai dar aproximadamente 212 bilhões de reais para acabar com a pobreza no Brasil. Agora, a gente sabe que o governo brasileiro arrecadou em 2024 2,7 trilhões de reais em impostos. Por mês, isso aqui dá, dividido por 12, isso aqui dá 225 bilhões de reais. Então, um mês de impostos no Brasil seriam capazes de acabar com a pobreza, segundo as contas da Globo News. Então eu te pergunto, por que o governo ainda não acabou com a pobreza? Gente, vale muito a pena. Eu achei legal separar esse vídeo para você. E esse vídeo é o tipo do vídeo de um matemático que ele acaba com a narrativa da Globo News quando ela fica com esse negócio de porque tem que apoia, por exemplo, a arrecadação de impostos do governo para poder acabar com a fome. Como, por exemplo, aquele bando de baderneiros que invadiram o Itaú e eles levantam faixas dizendo taxar os super ricos para que possa salvar o almoço do povão, dizendo que precisa tributar para poder sanar a fome do Brasil. Um governo que já falou em fome zero, um governo que fala em picanha, um governo que sempre mexe com uma área muito sensível da sociedade, que é a questão da fome, da comida. Não é brincadeira você sensibilizar as pessoas na área da fome. Só quem passou fome, só quem já atendeu pessoas que não tinham o que comer, sabe o tanto que é um tema sensível, inclusive globalmente falando, universalmente falando. Mas o discurso do PT é sempre voltado às pessoas comerem melhor, ter comida, 2, 3, 4, 5 refeições por dia, as crianças comerem bem. Só que preste atenção do discurso, né, da esquerda, né, da esquerda caviar, né, que no caso é essa turma do jornalismo da Globo News, e paralelo ao governo do PT falando de fome. Presta atenção então na conta que esse matemático vai falar. E ele vai provar para você que o Brasil não é por falta de imposto, não é por falta de arrecadação, não é por falta de dinheiro que as pessoas nesse país estão na fila do osso. É porque essas pessoas que estão na fila do osso são massa de manobra para eles poderem irem às urnas eletrônicas iludidos de que a vida deles vai melhorar para poder votar na esquerda. Então interessa para eles essa turma passar fome. Porque dinheiro tem, presta atenção. Fortuna do 1% mais rico do mundo nunca cresceu tanto. Passou dos 185 trilhões de reais em 10 anos. Daria para acabar com a pobreza no planeta 22 vezes.
Será que essa conta da Globo News está certa? Vamos supor que sim. Vamos supor que, de fato, 185 trilhões de reais acabam com a pobreza no mundo 22 vezes. Então eu quero saber quanto que é necessário para acabar com a pobreza no mundo. Eu vou dividir os 185 trilhões de reais por 22 vezes. Isso vai dar aproximadamente 8,5 trilhões de reais para acabar com a pobreza no mundo. Agora eu quero saber quanto que é necessário para acabar com a pobreza no Brasil. O Brasil tem aproximadamente 2,5% da população global. Então, eu vou pegar 2,5% desse valor aqui. 0,025 vezes esse valor vai dar aproximadamente 212 bilhões de reais para acabar com a pobreza no Brasil. Agora, a gente sabe que o governo brasileiro arrecadou em 2024 2,7 trilhões de reais em impostos. Por mês, isso aqui dá, dividido por 12, isso aqui dá 225 bilhões de reais. Então, um mês de impostos no Brasil seriam capazes de acabar com a pobreza, segundo as contas da Globo News. Então eu te pergunto, por que o governo ainda não acabou com a pobreza? A fortuna. Não acabou com a pobreza porque eles são matéria-prima para eleição, né? Essa é que é a verdade. Olha o que o cara colocou aqui. Colocou o comentário dele aí. Colocou assim: eu lhe conheço. Pobre de direita, nem um transporte para andar não tem. Pobre de direita, mas não é burro. Deixa eu lhe dizer que eu nunca tive oportunidade para estudar, porque nós morávamos numa roça, numa fazenda longe da cidade, e a gente tinha que ir de pé ou de jumento na época para a escola, e a gente preferia ajudar o pai trabalhando para criar os filhos. Mas deixa eu dizer para tu, não sei se dá para ver esse pezão daí, ó. Nunca entrou uma tornozeleira eletrônica nele. Nunca fui preso, 47 anos de idade. Casado há 25 anos com a mesma esposa, cuidando de 2 filhos, dando estudo a eles. Meu filho hoje é formado em biologia. Trabalha em Serra Talhada e está casado. O outro tem 12 anos e está estudando também. Mas Deus, deixa eu dizer, esse comentário seu colocou uma ideia na minha cabeça para tirar a ideia desse partido seu de esquerda, partido de vagabundo, que apoia pilantra, vagabundo, ladrão, apoia tudo. Deixa eu dizer a você, não tive oportunidade para estudar, mas nunca precisei roubar. Até hoje estou trabalhando e vivo uma vida feliz e alegre. Mesmo trabalhando assim como você está vendo e sem ter um transporte para andar, como você disse. Mas o seu partido tira a culpa do ladrão e bota no cidadão de bem, dizendo que ele é vítima da sociedade. Vítima da sociedade porque não teve oportunidade, o cidadão não deu a oportunidade dele ser de bem. Quem era que ia pagar meus estudos a não ser meu pai ou minha mãe? Como eles não... Olha o que o cara colocou aqui. Colocou o comentário dele aí. Colocou assim: eu lhe conheço. Pobre de direita, nem um transporte para andar não tem. Pobre de direita, mas não é burro. Eu lhe dizer que eu nunca tive oportunidade para estudar, porque nós morávamos numa roça, numa fazenda longe da cidade, e a gente tinha que ir de pé ou de jumento na época para a escola, e a gente preferia ajudar o pai trabalhando para criar os filhos. Mas deixa eu dizer para tu, não sei se dá para ver esse pezão daí, ó. Nunca entrou uma tornozeleira eletrônica nele. Nunca fui preso, 47 anos de idade. Casado há 25 anos com a mesma esposa, cuidando de 2 filhos, dando estudo a eles. Meu filho hoje é formado em biologia. Trabalha em Serra Talhada e está casado. O outro tem 12 anos e está estudando também. Mas Deus, deixa eu dizer, esse comentário seu colocou uma ideia na minha cabeça para tirar a ideia desse partido seu de esquerda, partido de vagabundo, que apoia pilantra, vagabundo, ladrão, apoia tudo. Deixa eu dizer a você, não tive oportunidade para estudar, mas nunca precisei roubar. Até hoje estou trabalhando e vivo uma vida feliz e alegre. Mesmo trabalhando assim como você está vendo e sem ter um transporte para andar, como você disse. Mas o seu partido tira a culpa do ladrão e bota no cidadão de bem, dizendo que ele é vítima da sociedade. Vítima da sociedade porque não teve oportunidade, o cidadão não deu a oportunidade dele ser de bem. Quem era que ia pagar meus estudos a não ser meu pai ou minha mãe? Você viu que loucura? Esse camarada foi atacado na rede social dele e ele foi zombado por um esquerdista dizendo para ele o seguinte: pobre de direita, eu te conheço, você não tem um transporte para andar. Zombando dele porque ele não tem um carro, talvez, né, não tem uma moto. E ele fala, né, do orgulho dele ser de direita, dele ser pobre, mas não ser, ele fala, né, não ser burro, de não apoiar esse partido de esquerda das trevas, cambada de ladrão. E ele mostra ali o pé dele, ó, falando o seguinte: tá vendo esse pé aqui? Não é o fato de eu não ter estudo,
não é o fato de eu nunca ter tido a oportunidade de trabalhar, de eu não ter tido oportunidade para poder ajudar meu pai a colocar comida dentro de casa, porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo, e nunca me fiz vítima da sociedade. Aí ele mostra o pé, e ele fala, e esse pé meu aqui nunca viu uma tornozeleira eletrônica. Aí ele fala dos valores da família, e eu passei valores de família para os meus filhos. O meu filho hoje é casado, né, muito bem casado, estudou. Eu tenho um filho de 12 anos que também está estudando, e continuo trabalhando aqui sem dever nada para a justiça, sem dever nada para ninguém, porque eu sou uma pessoa honesta. Então, gente, isso daqui prova que o Brasil, isso aqui me deixou feliz. Prova que o Brasil, ele tem jeito. Prova que o Brasil, existem muitas pessoas de bem nesta nação que sim, estão completamente chocadas com a possibilidade disso daqui acontecer de novo. Do Brasil ter pela 4ª vez, né, e de inteirar um segundo mandato consecutivo desse presidente que lamentavelmente está destruindo tudo. Eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários, né, o que é que você pensa dessa fala do Lula, que mal terminou esse mandato horrível, onde ele destruiu tudo que o Bolsonaro, o Paulo Guedes e toda a equipe do governo Bolsonaro fez para o Brasil, tendo pego, né, praticamente 16 anos de desgraça do PT no Brasil. O Bolsonaro ainda devolveu o país, depois de uma pandemia, hein, com superávit, com as estatais dando lucro e sem nenhum caso de corrupção. Você tem noção disso? Sem nenhum caso de corrupção. E esse camarada já voltou com um Satanás na cabeça, arrebentando com a nação, e nem terminou esse mandato, já, né, tá arrebentando com tudo, já tá pensando no que ele vai fazer no próximo ano. É inacreditável. Coloca para mim aqui nos comentários aqui o que você pensa. Estrangeiros no Bolsa Família do seu Lulê dispara em 540% e já custa 1,7 bilhões de reais. Em 2019 eram 26 mil famílias de fora. Agora são 172 mil famílias de fora do Brasil. Minha gente, nós pagamos imposto para sustentar os imigrantes que fogem dos países apoiados pelo PT. Venezuela e outros. A prioridade do Molusco é torrar dinheiro com os companheiros e abandonar o cidadão de bem. A gente já sabe disso, né? Lá em 2014, enquanto eu era deputado federal, eu já tinha protocolado requerimentos exigindo um pente fino do Bolsa Família, que mais parece um trabalho do PT. Tem vários estados brasileiros que têm mais Bolsa Família que carteira de trabalho. Mas sem a caneta da mão não dá. Preciso de vocês. Ajuda a compartilhar esse vídeo. Vamos fazer pressão e continuar denunciando. E o número de estrangeiros no Bolsa Família do seu Lulê dispara em 540% e já custa 1,7 bilhões de reais. Em 2019 eram 26 mil famílias de fora. Agora são 172 mil famílias de fora do Brasil. Minha gente, nós pagamos imposto para sustentar os imigrantes que fogem dos países apoiados pelo PT. Venezuela e outros. A prioridade do Molusco é torrar dinheiro com os companheiros e abandonar o cidadão de bem. A gente já sabe disso, né? Lá em 2014, enquanto eu era deputado federal, eu já tinha protocolado requerimentos exigindo um pente fino do Bolsa Família, que mais parece um trabalho do PT. Esse é o delegado Francisquini, hein, que inclusive ficou de fora aí. Não sei se você lembra dele, falando, né, desse Bolsa Família em cima das famílias estrangeiras recebendo Bolsa Família, mas imigrantes que chegaram aqui fugindo da fome e da miséria dos países que o Lula ajuda, né? É inacreditável. Tem que tomar cuidado se não estão dando título de eleitor para essa turma, né? Porque é mais voto, né? Ele conta, pelo menos, que 52 milhões de pessoas, mais ou menos, no Brasil já vivem de benefícios do governo. Então são 52 milhões de possíveis votos nesse camarada, porque lá na eleição, inclusive, uma das técnicas
que eles usam para poder fazer eleição, né, é dizer que o próximo candidato que vier vai cortar o Bolsa Família. Inclusive o Bolsa aumentou para 600 e cacetada, inclusive o Bolsa Família da turma na pandemia. E quem está cortando hoje, na verdade, é o Lula, porque está faltando dinheiro, né? Esse aqui é o detalhe. Vamos lá agora? Tá ouvindo aí? Ou seja, na qualidade de contribuinte Vou individual. comecinho aqui para você, deu uma falhadinha aí a nossa live. Parabéns, jumentinhos! Vocês conseguiram transformar o Brasil em um verdadeiro hospício. Mãe de bebê reborn pode ter direito a receber R$ 1.518 mensais do INSS. Isso porque hoje já está sendo considerado que mães de bebê reborn sofrem uma distorção de realidade. E isso é um problema psiquiátrico. Então, se essa mãe ela tem contribuições previdenciárias, seja na qualidade de empregada ou seja na qualidade de contribuinte individual, ela pode ter direito a receber por mês a partir de R$ 1.518 a título de auxílio-doença previdenciário. Se você conhece uma mãe de bebê reborn, já envia esse vídeo para que ela saiba dos direitos dela. Aí eu pergunto pra você, cavalo de Faraó, morador de Sodoma e Gomorra, enteado de Jezebel, quem é que vai pagar essa conta? Eu e você. Parabéns, jumentinho! Bom, seria engraçado se não fosse trágico. Eu quero fazer uma análise aqui com você dessa informação que essa pessoa está passando, partindo do pressuposto de que é uma informação verdadeira, não é só mais um boato. Até se alguém tiver algum especialista aí, algum jurista, algum advogado, alguém aí especialista no setor previdenciário, né, alguém aí que trabalha nessa questão aí de aposentadoria, de benefícios do governo, quiser colocar para mim aqui nos comentários, preste bem atenção nisso daqui, se isso daqui não é o maior golpe da história. E se isso daqui, a partir de hoje, não passa a ser uma das maiores, uma das maneiras mais simples, talvez das maiores oportunidades, das maneiras mais simples de dar o golpe no INSS apenas com uma boneca no colo. Olha o que é o Brasil. Se vocês conseguiram transformar o Brasil em um verdadeiro hospício. Mãe de bebê reborn pode ter direito a receber R$ 1.518 mensais do INSS. Isso porque hoje já está sendo considerado que mães de bebê reborn sofrem uma distorção de realidade. E isso é um problema psiquiátrico. Então, se essa mãe ela tem contribuições previdenciárias, seja na qualidade de empregada ou seja na qualidade de contribuinte individual, ela pode ter direito a receber por mês a partir de R$ 1.518 a título de auxílio-doença previdenciário. Se você conhece uma mãe de bebê reborn, já envia esse vídeo para que ela saiba dos direitos dela. Aí eu pergunto pra você, cavalo de Faraó, morador de Sodoma e Gomorra, enteado de Jezebel, quem é que vai pagar essa conta? Eu e você. O que é a partir desse momento aqui? A partir desse momento, nós estamos falando de uma oportunidade, né, da pessoa que se acha mãe e que é chamado de mãe por essa especialista, né? Para mim, mãe é quem cuidou de um bebê, criou uma criança, fez atividades com ela na escola, passou todas as fases da vida de uma criança e apontou essa criança para a vida. Agora, uma pessoa com uma boneca no colo, ela ser considerada uma mãe, olha que loucura isso daqui. A pessoa que se considera uma mãe de um bebê reborn, ou seja, de uma boneca, ela é considerada uma pessoa que ela está com problemas psiquiátricos. Olha a jogada. E aí ela vai dar entrada no INSS, se ela é contribuinte, para ela poder receber um auxílio-doença
de R$ 1.518 de auxílio-doença. Por quê? Porque ela é considerada uma pessoa que ela tem problemas psiquiátricos. Isso daqui, inclusive a menina falou, se você conhece uma mãe de bebê reborn, manda isso daqui para elas, né? Porque é um direito que elas têm. Prestem bem atenção, gente. Hoje, as pessoas não têm emprego. Hoje, um patrão, um camarada que tem uma empresa, para ele pagar um salário mínimo para alguém poder trabalhar na empresa dele, é isso daqui, ó. O que ele tem que arcar de encargos trabalhistas para ele poder manter um funcionário na empresa dele, para a máquina continuar girando, para ele poder, né, comer o pão de cada dia dele. Ou seja, não bastasse os benefícios do PT, não bastasse os benefícios, esses compra-voto aí, esse pacote compra-voto do PT, de mais de 52 milhões de pessoas nas costas, não bastasse o rombo de mais de 90 bilhões de reais nos cofres públicos que foram desviados do INSS, não bastasse o INSS estar sangrando, porque inclusive foi saqueado com essa questão dos pescadores fantasmas, né, que eu trouxe aqui no canal. Agora, a pessoa que carrega uma boneca no colo, se ela chegar falando com a boneca, é porque meu bebezinho, é porque não querem dar vaga de escola pro meu bebê, olha só que coisa mais triste, olha, não querem atender o meu bebezinho na UPA, é uma boneca. E o médico psiquiatra lá no INSS estiver avaliando, ele vai falar, meu Deus do céu, eu vou ter que afastar essa pessoa, que realmente ela está com um transtorno psiquiátrico, e tá mesmo, se for verdade. Mas e se for golpe? E se for safadeza? Hã? E se for papo furado? R$ 1.518 na manha. Aí ela vai repassar pela reavaliação lá no INSS, que muitas pessoas que muitas vezes estão doentes de verdade, que não têm condições psicológicas, físicas, né, emocionais nenhuma para voltar a trabalhar, sai de lá com o seu benefício cortado porque o médico fala, né, já pode voltar a trabalhar, sim senhora, vai para lá. Você tá entendendo? Então quer dizer que chegou com uma boneca no colo, se ela é contribuinte da Previdência, ganha um salário mínimo, ela pode todo mês, muito bem, todo mês, ir com uma bonequinha no colo, dar uma de maluca lá na avaliação do INSS e continuar afastado com um auxílio-doença de R$ 518, gente. Gente, o Brasil tá muito louco. E eu falo que tá muito louco porque tá todo mundo aproveitando e surfando nessa loucura. Olha isso daqui que eu vi agora. Um plano funerário, não é isso? Plano funerário para bebê reborn. E as pessoas levando isso a sério. Com o cemitério. É sério, inclusive devemos lançar lá no Rio Grande do Sul, não sei. Acho que o senhor já sabe que eu tenho uma pequena fazenda lá. Sim, vamos separar uma área para sepultamento. Ah, para sepultamento? Translado, aí a funerária, o jurídico verá como é que vai o translado. Como sabe que morreu? Não, porque a gente sabe. Eu tenho o Miguel em casa. Gente, vocês não sentem que para vocês é um boneco. Pra quem quer comparar o seu filho humano com boneco. Não, o que eu quero dizer é que mas, o Miguel, exemplo, se você colocar a mão e ver que ele não tá geladinho, ele tá morto, né? É porque morreu. Ah, tá. E a cor da pele muda, fica roxinho, né? E ele acorda quando? Normalmente, a partir lá em casa, se acorda depois das 9 da manhã. É por isso que nós já vamos lançar a funerária. Olha o papo. Como é que sabe que a boneca morreu? Não, se você colocar a mão, tiver geladinho e mudar a cor, já era, hein? O bebê já era, tem que comprar outro. Aí como é que faz? Compra outro. Olha, gente, tudo isso é falta de Deus. Isso é falta de Deus. Esse país está precisando se arrepender. Esse país está precisando buscar a Deus. As pessoas estão precisando orar mais. Porque o negócio não tá brincadeira, não. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Candidata a receber na faixa R$ 518 de auxílio-doença. E se bobear, daqui a pouco vão dar auxílio também para as bonecas. E quem que tá pagando tudo?
Fui com a menina não tá bem. Sabe o que me disseram lá? Só tem vaga pra julho. Me diga uma coisa, no posto. E ainda disse que a saúde tá bem, a saúde tá boa. Como é que eu trago minha filha doente pro médico e não tenho uma ficha só em julho? Quer dizer que eu vou esperar minha filha morrer, ficar mais grave, pra poder marcar uma consulta pra ela? Isso é uma vergonha. A saúde tá uma vergonha. Eu vou chamar a reportagem. Vou chamar a reportagem. Não é possível uma coisa dessa. Não, isso não pode ficar assim, não. Não, de jeito nenhum. Sabe por que não marcaram? Sim. Porque aí não é uma pessoa, é uma boneca. Boneca não, eu já disse a você, minha filha, ela tem todo o direito de qualquer criança. Ela tem o direito que qualquer criança qualquer criança. É, ela tem direito também. Oxi, meu Deus do céu. Não, que nada. Como é que é? Rapaz, como é que a gente sai de casa? Só em julho agora. Só quente desse, só tem vaga em julho. Não tem uma pediatra pra atender minha filha. Espera pra julho, a menina doente, com febre, olha. Meu, tadíssima. Boneca. A boneca com febre. Ai, ai. Eu tô tentando falar sério aqui porque eu tô indignado, gente. Eu tô indignado de saber que as pessoas ainda podem receber R$ 1.518 por causa dessas doideiras aqui, gente. Então, assim, ou esse povo é muito esperto, porque ela, por exemplo, ela pode pegar esse vídeo que viralizou na internet, anexar no processo dela e ela entrar com pedido de auxílio de R$ 1.518, ó, na manha. Vou repetir. Ela pode pegar esse vídeo que circulou na internet, ela dizendo que ela vai chamar a imprensa porque ninguém quer atender a boneca dela e a boneca dela tá com febre, a boneca dela tá correndo risco de morrer, entendeu? E aí ela pode pegar esse vídeo e entrar com, repito, entrar com um processo no INSS e se ela arrumar um advogado, alguma coisa, na hora o governo é obrigado a liberar para ela R$ 1.518. Aí ela vai para casa dela, cata a boneca, taca dentro de um cesto lá. Qual a obrigação dela de provar que ela é uma mãe de bebê reborn? Ela tem problemas psiquiátricos e mentais. Aí ela recebe esse auxílio por 1 ano, 6 meses. Aí ela vai fazer o teste de novo. Ela pega a boneca dela e já chega falando. O doutor, por exemplo, doutor, você tem que atender a minha filha, que tá com febre, com esse papinho aqui. Então, pra mim, gente, eu acredito que tem gente que realmente não tá muito bem da saúde mental. Eu acredito que um ou outro aí acha que realmente isso daqui. Não tô falando que é o caso dessa senhora. Mas o que vai começar de golpe agora, a galera recebendo o auxílio do governo de R$ 518 do INSS por carregar uma bonequinha no colo e depois que do benefício aprovado, essa pessoa vai simplesmente fingir que nada aconteceu. Eu vou falar, hein? Quais as chances que vocês acham que uma pessoa dessa tem de receber R$ 1.518 de auxílio doença? Fui com a menina não tá bem. Sabe o que me disseram lá? Só tem vaga pra julho. Me diga uma coisa, no posto. E ainda disse que a saúde tá bem, a saúde tá boa. Como é que eu trago minha filha doente pro médico e não tenho uma ficha só em julho? Quer dizer que eu vou esperar minha filha morrer, ficar mais grave, pra poder marcar uma consulta pra ela? Isso é uma vergonha. A saúde tá uma vergonha. Eu vou chamar a reportagem. Vou chamar a reportagem. Não é possível uma coisa dessa. Não, isso não pode ficar assim, não. Não, de jeito nenhum. Sabe por que não marcaram? Sim. Porque aí não é uma pessoa, é uma boneca. Boneca não, eu já disse a você, minha filha, ela tem todo o direito de qualquer criança. Ela tem o direito que qualquer criança qualquer criança. É, ela tem direito também. Oxi, meu Deus do céu. Não, que nada. Como é que é? Rapaz, como é que a gente sai de casa? Só em julho agora. Só quente desse, só tem vaga em julho. Não tem uma pediatra pra atender minha filha. Espera pra julho, a menina doente, com febre, olha. Meu, tadíssima. Por quê? Fui com a menina. O cara não aguentou. Eu tô vendo o pessoal colocar aqui no comentário, essa pessoa precisa de uma psiquiatra, essa pessoa tá doente, essa pessoa precisa ser internada. É isso mesmo, gente. É isso que eu tô falando pra você. Tem gente que chegou agora e não entendeu. Eu tô achando que isso aqui é o maior golpe da história pra poder as pessoas
ganhar... Isso aqui é muito melhor que Bolsa Família, viu? Bolsa Família dá 100, 180, 250, 300, 600. O Bolsa Família varia, né? Bolsa Família varia, é pouquinho. Agora aqui é 1.518 na manhã, só por carregar uma boneca no colo e falar que é filho. Presta atenção aqui, uma especialista vai falar sobre isso. É tudo que eles querem passar pelo psiquiatra. Mas assim, não psiquiatra particular, que tem que pagar, nada disso. Quer passar pelo psiquiatra do postinho de saúde, pegar o laudo e entrar no INSS para receber benefício. Parabéns, jumentinhos! Vocês conseguiram transformar o Brasil em um verdadeiro hospício. Mãe de bebê reborn pode ter direito a receber R$ 1.518 mensais do INSS. Isso porque hoje já está sendo considerado que mães de bebê reborn sofrem uma distorção de realidade. E isso é um problema psiquiátrico. Então, se essa mãe ela tem contribuições previdenciárias, seja na qualidade de empregada ou seja na qualidade de contribuinte individual, ela pode ter direito a receber por mês a partir de R$ 1.518 a título de auxílio doença previdenciário. Se você conhece uma mãe de bebê reborn, já envia esse vídeo para que ela saiba dos direitos dela. Aí eu pergunto pra você, cavalo de Faraó, morador de Sodoma e Gomorra, enteado de Jezebel, quem é que vai pagar essa conta? Nós que vamos pagar. Vocês entenderam? Então, por exemplo, assim, a pessoa ela tem um emprego aí, ela é registrada em carteira, já recolhe o INSS dela, ela com um bebê, né? Será? Ainda mais se for uma pessoa assim que está pedindo atendimento em posto de saúde, então, é só chegar, né? Aqui, outro caso. Essa mulher, suponhamos que essa mulher aqui tem contribuição no INSS que coloca ela dentro do parâmetro. Hoje é coisa mais a todo mundo. Qualquer pessoa que trabalha aí de carteira registrada, qualquer CLT ou que paga um INSS individual, é pegar uma boneca no colo, procurar um posto de saúde, alguém faz um vídeo, anexa no processo, pronto, 1.518, repito, ó, na manhã, né? Como é que é o nome da sua filha? Yasmin. Yasmin tá fazendo hoje um mês e hoje eu venho reivindicar porque eu acho que a gente tem que entrar também na questão do Bolsa Família. Uma creche para poder deixar ela, Bolsa Família também porque ela mama muito, então o leite tá muito caro. Nome? Meu nome é Daniele. Como é que é o nome da sua filha? Yasmin. Yasmin tá fazendo hoje um mês e hoje eu venho reivindicar porque eu acho que a gente tem que entrar também na questão do Bolsa Família. Uma creche para poder deixar ela, Bolsa Família também porque ela mama muito, então o leite tá muito caro. Essa daqui também é uma forte candidata, ela tá pedindo Bolsa Família. Eu acho que ela consegue mais, acho que ela consegue o Bolsa Família e o auxílio doença, porque ela carrega, ela acha que a boneca dela é filha dela, né? Pelo menos ela diz que acha. Esse é o Brasil da esquerda, hein? Incentivar o povo a trabalhar, gerar riqueza? Claro que não, é benefício. O povo já pegou a manha, gente. Esse salário, nós temos um presidente da República que gosta de distribuir dinheiro e tem um bando de trouxa que paga, que sustenta tudo isso. Eu é que vou ser beneficiado, né? Olha isso. Pelo amor de Deus, até quebrei o óculos. Olha, chegou uma mulher aí pra eu atender um cachorro. Gente, o cachorro é de pelúcia. O cachorro é de pelúcia. Dos mesmos produtores de bebê reborn, chegou o Pet Reborn. Pera aí que eu vou filmar pra vocês verem. Ah, não, mentira, né? Tá falando sério? Eu tô, por não, favor. Não. Doutora. Não, fala sério. Vamos pesar ele aqui. Vamos ver o que seu cachorrinho tem. Quietinho, bebê, quietinho. Mamãe tá aqui, tá? Deixa eu ver, deixa eu escutar, deixa eu colocar. Oh, mas o coração dele não tá batendo. Ai, meu Deus, doutora. Será? O coração dele não tá batendo. Doutora, por favor. Eu acho que não vai ter jeito, não. Não, doutora. Vamos comprar uma pilha? Gente, pelo amor de Deus, até quebrei o óculos. Olha. Vamos comprar uma pilha. A doutora, tipo assim, você tá entendendo? Então, por exemplo, essa moça também, eu acredito, tem quase que certeza, né? Ela também deveria pegar esse vídeo,
O vídeo comprova que ela procurou uma veterinária, uma clínica veterinária, levou um cachorro de pelúcia e ela recebeu o diagnóstico que o coração do cachorro de pelúcia não estava batendo, né? E ela pode entrar. O que ela pode alegar? Problema psiquiátrico, doença, né? Uma doença, e entrar com pedido auxílio-doença. Se ela já é contribuinte, essa senhora também vai receber R$ 518 na faixa, na molezinha, tá? Isso aqui vai virar moda, hein? Tá mais fácil, não precisa procurar o CRAS, não precisa nada, né? É só pegar uma boneca de plástico ou um ursinho de pelúcia. A boneca de plástico você tem que procurar uma UPA, né? A boneca de pelúcia você procura uma veterinária, fala que o bonequinho, que será um gatinho de pelúcia, um cachorrinho, macaquinho de pelúcia, cavalinho de pelúcia, procura uma veterinária, mas tem que ter vídeo. Tem que ter vídeo para facilitar o teu acesso e o seu ingresso a você poder receber um auxílio doença, né? E vamos nós, ó. Esse é o Brasil, hein? Esse é o Brasil. Quem que paga a conta? Passar para todos os vereadores e o senhor que a partir de hoje, infelizmente, a minha filha, minha bebê reborn, não poderá ficar em casa, porque não tem ninguém lá. Então, a partir de hoje, passo aqui para vocês que ela está comigo todos os dias. Eu trouxe o meu bebê para a Câmara Municipal. Mas o motivo por que eu trouxe ela, porque não está tendo creche para o meu bebê reborn. Não está tendo e não querem aceitar o meu bebê reborn. Então, por isso, de coração, a minha tchuquinha tem que me acompanhar aqui no plenário. Então, fica aí, bebê, que o papai tem que trabalhar. Muito obrigado, presidente. A cara do presidente. O presidente tem tanta coisa para falar. Eu não sei se o vereador está tirando um sarro, se ele está causando, o que ele tem, ou se de fato também esse vereador aí, que eu acho que nesse caso, quanto será que é o salário do vereador nessa Câmara aí? Eu não sei de que Câmara que ele é. Aqui esse vídeo ele não fala de onde é. Mas geralmente um vereador aí numa cidade média aí vai ganhar o quê? 4, 5 mil reais mais ou menos? 3.500, né? Sai mais barato para o erário afastar esse vereador com problemas psiquiátricos, né? E pagar R$ 1.518 para ele. Nesse caso, eu sou a favor. Acho que fica mais barato, né? Do que, por exemplo, ficar passando por uma situação dessa, né? Vamos lá, gente. Continua esse negócio dos bebê reborn. Eu tava muito desconfiado que esse negócio de bebê reborn, bebê reborn, eu ficava... Cara, tem alguma coisa... Ninguém é idiota nesse ponto. Não é idiota nesse ponto. Agora eu entendi. É dinheiro, é grana, é auxílio do governo. Vamos lá? Já deu papo, chegou na unidade de saúde com bebê reborn, prisão. Se alguém inventar de entrar em uma unidade de saúde para pegar uma ficha, para levar o bebê reborn para consultar, a ordem está dada. Pode pegar o autor, o proprietário desse bonequinho, e nós vamos internar involuntariamente, que não pode, a pessoa não pode estar bem. Não pode estar bem mentalmente. E isso é um absurdo. A que ponto estamos chegando? Vamos ter um pouco de empatia, respeito pelas pessoas, pelo ser humano. O sentimento por uma criança jamais... O prefeito de Chapecó já deu papo, chegou na unidade de saúde com bebê reborn, prisão. Se alguém inventar de entrar em uma unidade de saúde para pegar uma ficha, para levar o bebê reborn para consultar, a ordem está dada. Pode pegar o autor, o proprietário desse bonequinho, e nós vamos internar involuntariamente, que não pode, a pessoa não pode estar bem. Não pode estar bem mentalmente. E isso é um absurdo. A que ponto estamos chegando? Vamos ter um pouco de empatia, respeito pelas pessoas, pelo ser humano. Então, mas será que não é isso que eles estão querendo, né? Justamente isso, né? Porque isso aí, inclusive, garante o direito ao benefício, né? Da pessoa receber, né? E esse negócio tá tão sério, porque eu acredito, não é possível que tem tanta gente doente. Não, de repente, todo mundo agora
com problema psiquiátrico virou mãe de bebê reborn. Para mim, essas pessoas sabem, né, da facilidade de se pegar e morder R$ 1.518 na faixa da Previdência Social, porque vão entrar com auxílio doença. Então, o Estado tá bem preocupado com isso. Preste atenção. Bebê reborn. Em Londrina, se você atrapalhar o atendimento médico em hospitais públicos ou particulares das nossas crianças verdadeiras que precisam desse atendimento com esses bonecos de plástico aí, vai receber uma multa de R$20 mil. Acabei de protocolar o projeto aqui. E não é só isso. Se você for em estabelecimentos comerciais tentando furar a fila de idosos, gestantes ou deficientes físicos, a multa será no mesmo valor. Aqui em Londrina nós precisamos tratar as pessoas, seres humanos, e não esses que estão numa histeria coletiva de insanidade. Essas pessoas precisam, na realidade, um atendimento psiquiátrico. Nós estamos aqui e vamos continuar sempre trabalhando pelas pessoas de bem, certo? Insanidade na cidade de Londrina, não. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Eu não sei nem o que dizer. E esse aqui também pode pedir R$ 1.518. As pessoas se virar a moda, as pessoas se identificar. Olha lá, esse aí que se identificou como cobra, é que tá lá no Japão, né? Que fique por lá o tal do influencer brasileiro. Tá lá no Japão, ó, se identificando como cobra lá. Gente, lamentavelmente as pessoas e a humanidade precisa mais do que nunca, como diria Faustão, né? Mais do que nunca, bicho. Elas precisam de Deus. E a nossa enquete, hein? Você acredita no Brasil? 67% das pessoas estão dizendo que sim, que acreditam no Brasil. 32% das pessoas dizem que não, que já não acreditam mais nesse Brasil. Vamos, né, entender que se tem uma coisa que eu acho que a gente não aguenta, não aguenta, é um segundo mandato do PT. Um segundo mandato do PT vai ser muito difícil para nós. O país vai ter pela primeira vez um presidente eleito por 4 vezes, diz o Lula, já cantando vitória das próximas eleições, dizendo que 2026 está garantido. É nós do PT outra vez. Será? E aí? Será que o Brasil vai fazer o L de novo? Não sei. Deixa o seu like, ele é muito importante, querido. Comenta e compartilha, ativa aí o sininho das notificações e eu volto mais tarde, tá? Com mais uma live aqui pra gente poder bater um papo e eu espero que você participe aqui comigo. Até lá. Olha, eu não sei como que esse governo não tem vergonha. Pessoas já estão na fila do osso. E nós, de certa forma, estamos caminhando para lá. Porque qual é a máxima desse governo? É empobrecer o Brasil. É empobrecer o empresário, empobrecer o agro, é empobrecer você. Qual é a nossa maior arma agora? Além de nos mantermos firmes, lutando pela democracia, nós precisamos gerar riqueza e gerar renda para proteger a nossa família. Aqui no link da descrição tem um aplicativo oculto, que não é mais tão oculto assim, que pode mudar a sua vida e fazer com que você tenha uma renda extra incrível. Preste atenção nisso daqui. Oi pessoal, passando aqui rapidinho nesse vídeo só para poder falar aqui desse aplicativo. Olha, não tem nada melhor do que isso aqui hoje em dia. Olha, eu já estava bem apavorado, na verdade, antes de conhecer esse método novo. Hoje no Brasil, olha, tá bem difícil de manter, de sobrar algum valor. E você sabe sobre isso aí, né? Nem se fala. Mas olha aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Olha só. Foram mais de R$ 1.800 feitos, isso apenas em 2 semanas. Olha, até o final do mês vai bater aí perto dos 4.000. Isso é muito fora da curva, né? Não tem como não vir falar dele. E o melhor, ainda é que eles te dão todo o suporte e auxílio para você conseguir chegar, olha, nisso. Só gratidão mesmo, assim, ó, e valeu aí, pessoal. Olha, eu convido você a pelo menos tentar. Isso, tenta, corre aqui no link da descrição,
Faça uma tentativa. Dando certo, você vai fazer como essa galera, mandar o seu depoimento aqui para que mais pessoas sejam encorajadas a enfrentar a tirania desse governo que está querendo deixar as pessoas cada vez mais pobres. Eles nunca vencerão o povo brasileiro que é cidadão de bem, trabalhador e que sim, vai para cima e mostra que não, nós não entraremos para a fila do osso do governo. Corre no link da descrição ou manda esse vídeo para alguém que você sabe que está precisando bastante, tá? Vamos fazer essa corrente aí, porque o Brasil não vai parar e nós não vamos desistir.